Campina Grande, terça-feira, 30 de julho. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Logo mais, ministraremos uma palavra que Deus pôs em nosso coração para você que está conosco nessa oportunidade. Como também o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo o tema Congregando-se com os Irmãos. A propósito, você se congrega em alguma igreja evangélica ou você é apenas um visitante ou, quem sabe, um igrejeiro ou desagrejados? Espero que você, portanto, veja a importância que há em nós nos congregarmos e nos reunirmos em comunhão com os irmãos. E é isso que você vai ouvir agora através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Desde março de 2020 que a pandemia do coronavírus assolou o mundo inteiro. Lockdown em vários países, comércio fechado, restaurantes fechados, lojas fechadas, igrejas fechadas. E muitas pessoas, mesmo depois que a volta foi possível, com a devida segurança, não voltaram mais. Muitas pessoas não voltaram mais. Nem sabemos se hão de voltar. Há muitas pessoas desigrejadas, ou outras dizendo, não, eu vou ser crente do meu modo, da minha maneira, na minha própria casa. Eu não preciso mais de igreja, eu assisto o pregador que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas isso é um equívoco. Precisamos entender que nós somos membros de uma família. Nós somos ovelhas de um rebanho. Nós somos membros de um corpo. E a Bíblia é categórica em dizer, não deixemo-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes devemos estar juntos, encorajando, estimulando uns aos outros. Quem é você? Você está fora da comunhão da igreja? Você se considera um desigrejado? Pois hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de estar junto com seus irmãos. Para você se alegrar com eles, você adorar a Deus com eles, você servir a eles com os dons que Deus lhe deu. Preciso lhe dizer e alertar até que hoje é dia de congregar-se com os seus irmãos. Eu espero que os irmãos estejam com seus corações abertos e receptivos para ouvir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu acredito que todos vamos sair daqui esclarecidos e abençoados diante da temática que nós vamos trazer hoje à noite. Antes de tudo, eu quero dizer para os irmãos que pregar sobre esse tema, efeitos da rejeição e da aceitação do Evangelho, não é um assunto fácil. Mas eu espero que vocês estejam orando por mim, para que Deus nos dê graça e possamos transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero também antes pedir aos irmãos que continuem orando pelos enfermos. Hoje pela manhã, depois da EBD, visitamos a irmã Salete e o irmão Josias, que estão se recuperando de um acidente que eu dizia hoje pela manhã para o casal, foi um milagre de Deus eles estarem vivos. Milagre de Deus eles estarem vivos. Foi um milagre de Deus. A irmã Ivonete Veras também, a minha filha Lídia, continue orando por ela, a irmã Maria da Conceição, o irmão Quintino, a irmã Marlene, irmã Ivone, irmão Odon, irmã Ozeni Simplício. Temos um vasto número de irmãos que estão enfermos, os mais conhecidos que vocês lembram. Não deixemos de orar por eles, de interceder, de clamarmos para que Deus possa sará-los e curá-los, para que eles possam estar conosco brevemente. Amém? Quem pode dizer amém? Amém? Amém quer dizer assim seja. É um compromisso que vocês estão assumindo de orar intercessoriamente por estes irmãos cujos pedidos foram feitos, cujos nomes foram citados.
Quero também justificar a ausência do pastor Antônio Júnior. Ele está pregando hoje à noite na nossa congregação em Bodocongó 3. Então, por esse motivo, ele não está aqui conosco. Nós vamos ficar em pé e vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o versículo 28. Filipenses, para quem não sabe, é uma das epístolas do apóstolo São Paulo, capítulo 1, verso 28. Vamos ler. Leiamos. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Podem sentar. Eu quero antes dizer para vocês que nós citamos uma frase que está baseada neste versículo. Nós citamos muito essa frase. Muitos ouvem o Evangelho para a sua salvação, e muitos para a sua condenação ou perdição. Essa frase todos nós citamos, e muitas vezes a gente pode procurar na Bíblia, concordância bíblica, você não vai encontrar essa frase, mas você vai encontrar esse versículo que traduz aquilo que eu acabei de afirmar. Eu vou repetir. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. É daí que se tira essa frase. Muitos ouvem o Evangelho para a sua salvação e muitos para a sua perdição. Então, esse tema, meus irmãos, é um tema muito vasto. Nós poderíamos passar aqui citando muitas passagens de Gênesis a Apocalipse, porque há muitos textos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, e vocês vão ver que este assunto, ele realmente é um assunto que leva as pessoas a pensarem naquilo que o Evangelho, quando é chegado ao conhecimento daqueles que ouvem, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus, eles então têm que tomar uma posição. Se eles vão tomar uma posição de confessar e aceitar a Jesus e constituí-lo como seu único e todo suficiente Salvador, amém. Mas se eles ouvirem e rejeitarem, vocês não pensem que o Evangelho deixou de cumprir a sua missão. Quero dizer de antemão que num dos grupos familiares que nós realizamos aqui em nossa igreja há anos passados, nós estávamos lá no Alto Branco, numa residência de uma família que foi embora para João Pessoa, e quando do primeiro estudo até o 14º, no último estudo, aquela senhora chegou para mim e disse essa frase que eu vou dizer para vocês. Ela disse: pastor, tudo que nós ouvimos através desses estudos, nós só temos que agradecer a Deus, porque foi muito importante nós termos tomado conhecimento de tantas coisas que nós desconhecíamos. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, pastor. Olhe, se nós aceitarmos o Evangelho, como foi anunciado, como foi pregado para nós, nós estamos conscientizados de que aceitamos a verdade. E se nós não aceitarmos o Evangelho, ou rejeitarmos o Evangelho, isso foi uma frase desta senhora, nós estamos conscientes ou conscientizados que rejeitamos a verdade. Eu achei isso interessante demais, porque ela disse: olha, se aceitarmos, estamos convictos de que estamos aceitando a verdade. Se rejeitarmos, estamos convictos e conscientes que estamos rejeitando a verdade. Então, esse estudo, ou essa palavra que nós ministramos ali, deixou aquela senhora esclarecida. Ela até disse assim: nós não podemos andar pela cabeça dos outros como piolho. Ela usou até essa ilustração figurativa que nós costumeiramente usamos. Então, nós veremos nessa mensagem de hoje o que acontece quando o homem rejeita o Evangelho.
Quais são os efeitos, quais são as consequências, quais são as sequelas que essa pessoa que rejeita o Evangelho, ela passa a ter. Como também nós vamos ver quais são os efeitos, quais são as consequências, melhor diria, de alguém que aceita o Evangelho. Então, nós vamos ver que há efeitos positivos e há efeitos negativos. Para aqueles que aceitam, obviamente, são efeitos positivos. Para aqueles que rejeitam, são efeitos negativos, porque eles desprezaram a verdade, porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Então, embora a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus, sabemos que está claro que quem teve a oportunidade de ouvir o Evangelho tem que tomar uma posição, ou aceita ou rejeita. Se aceitar, vai ser devidamente recompensado pelas benesses do Evangelho. Se rejeitar, vai arcar com danos e prejuízos, que muitos deles, muitas vezes, eles não são mais corrigidos aqui nessa vida, senão serão surpreendidos na eternidade, os que rejeitarem. Aí você pergunta: pastor, e os índios? E aquelas pessoas que estão vivendo uma vida muito primitiva, lá na selva, que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que não tiveram oportunidade de visitar ou frequentar uma igreja, que não têm a oportunidade de assistir um programa televisivo, uma transmissão como nós temos aqui em nossa igreja, como é que fica a situação dessas pessoas? Nós vamos ver, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela não dá brecha para que nenhum argumento desses venham prevalecer contra quem quer que seja que for, que deixou de ouvir ou que deixou de tomar conhecimento do Evangelho. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Romanos, no capítulo 1, principalmente nos versículos 18 a 32, ele fala numa linguagem muito clara que nenhuma criatura humana, nenhum homem, nenhum ser terá desculpas diante de Deus que não chegou a ter o conhecimento acerca desse Deus que criou os céus, a terra, o mar, as aves, as plantas, os peixes, os animais marinhos, selváticos, as constelações, os planetas, o sistema planetário, a lua, o sol, tudo que está criado, o oxigênio, o ar que nós respiramos, a chuva, o sol, tudo, enfim, leva este homem, mesmo ele sendo primitivo, lá vivendo na selva, um índio, que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de participar de um culto na igreja, de ouvir nada, ele será indesculpável diante de Deus. É isso que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Toda criatura tem o conhecimento do autor da própria criatura, do universo, de tudo que existe. Por isso, Deus não terá nenhum homem por indesculpável ou inexcusável. Está lá em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. Ele inclusive cita nos versículos 19, 20, 21 e 28 e 31, que os homens se tornaram insensatos, pérfidos, que é a falta de fé para transferir para outros seres, a exemplo de répteis, quadrúpedes, aves e até animais que são nocivos, como eu tive a oportunidade, participando de um congresso, eu já falei isso aqui para vocês, na Coreia do Sul, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir uma missionária, que ela trabalhava nas ilhas Bombaim, e ela trabalhava com uma tribo lá naquela ilha, onde se adoravam ratos. Havia pessoas que iam ao templo dedicar oferendas a ratos. Vocês imaginem. Então Deus, no juízo final, vai chegar para essa gente e vai dizer: vocês deixaram de adorar a Deus, o autor das vossas vidas, e passaram a adorar criaturas, aves, répteis e aves. Está lá em Romanos, tudo isso que eu estou citando para você.
Então Deus não vai ter ninguém por inexcusável, ninguém vai ter desculpa diante de Deus que não teve a oportunidade de ter o conhecimento acerca do Evangelho ou da palavra de Deus. Eles se tornaram insensatos, pérfidos, porque desprezaram o conhecimento da verdade. Então, nessa perspectiva, é que aquilo que nós vamos ver hoje à noite tem fundamento e respaldo bíblico, doutrinário, dado a exegese destes argumentos, conforme Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, repito, verso 18 a 32. E quero dizer uma coisa para vocês: quando o homem despreza a veracidade do Evangelho e das Escrituras Sagradas, esse homem se torna, como alguém já disse, e a própria Escritura Sagrada dá essa versão: o homem se torna pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Eu diria ainda mais, e miserável. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui é como diz a letra de um hino, aonde o autor, o poeta diz: o homem sem Deus é comparado a uma folha seca levada pelo vento. É como uma folha seca levada ao chão, levada pelo vento. É como uma nau sem rumo, é como um barco sem leme, é como alguém que está no alto mar e não tem uma bússola para se orientar para que lado fica o norte ou o sul. Ele fica desorientado para tudo na vida, para realizações importantíssimas e imprescindíveis na vida, a exemplo do casamento. É por isso que o homem, por haver desprezado a Deus, passou agora a ter a ideia maluca da união homoafetiva, inclusive de praticar bestialidades. Que bestialidades são estas, pastor? Está escrito lá no livro de Levítico: os homens passarão a ter relacionamento com animais. Desprezaram a verdade, então Deus entregou tais homens às suas paixões efêmeras da carne. E é por isso que Deus vai julgar essa geração e essa raça humana por haverem desprezado. Deus então os entregou às paixões efêmeras da carne. Então, meus irmãos, Provérbios 4:19, que eu queria ler para vocês, dentro desse contexto, dentro dessa exegese, o escritor sagrado nos diz, 4:19, é um texto muito conhecido, mas eu queria ler para vocês, amarrando assim esse argumento: o caminho do perverso é como a escuridão, nem sabe em quem tropeçam. É o que está escrito em Provérbios, que acontece quando o homem despreza a Deus. O perverso é como alguém que está na escuridão, não sabe nem em quem tropeça. Por isso, meus irmãos, começamos a entender que não é vantagem, que não é uma coisa boa, que não é positivo, antes pelo contrário é algo negativo para o homem que ele despreza a palavra de Deus ou o Evangelho. O efeito é danoso, é desastroso. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a parte C, a Bíblia afirma que a fé não é de todos, nem todos obedecem ao Evangelho, diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16. E é por isso que Isaías, no capítulo 53, versículo 1, ele diz: quem creu em nossa pregação, quem deu crédito à nossa palavra, quem deu crédito? Então, uns ouvem para crer e outros para rejeitar, e Deus não vai ter nenhum, portanto, por inexcusável. É por isso que nem todas as pessoas da sua casa são crentes. Às vezes a esposa é evangélica, o
o marido é descrente. Às vezes o marido é crente e a esposa é descrente na sua própria casa. Às vezes os filhos são evangélicos, são cristãos, os pais não são. E então há essa dificuldade por parte daqueles que, mesmo pregando, testemunhando com as suas vidas ou em palavras, eles não abrem o coração para crer. Então, diante de Deus, eles ouvirão o evangelho para a sua própria condenação, porque rejeitaram ou desprezaram a palavra de Deus. Jesus, falando lá em Lucas capítulo 12, versículos 52 e 53, nos diz que por isto é que numa casa haverá divisão, 2 contra 3, 3 contra 2, o marido contra a esposa contra o marido, a esposa contra o marido, os pais contra os filhos, a nora contra a sogra contra a nora. Isso acontece na família de muitos de vocês, porque nem todos, ao ouvirem o evangelho, se convertem. Aí nós vamos encontrar lá no evangelho de João, no capítulo 3, versos 16 a 21, o escritor sagrado descrevendo o versículo mais conhecido de todo o povo de Deus, de toda a cristandade, João 3,16, porque Deus, vamos recitar aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é por isso que João, demonstrando esse profundo e imensurável amor de Deus, nos diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. E no versículo 19 diz: o julgamento é este, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, porque são feitas em Deus. Verso 21 nos diz João ainda: quem pratica a verdade aproxima-se da verdade, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando o homem ouve e rejeita, ele vai colher aquilo que plantou. Por isso que nós temos um ditado popular que diz: quem planta vento, colhe tempestade. E a Bíblia diz também que Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Enquanto o homem ignora, mas mesmo assim ele tem um conhecimento através da cosmovisão que ele tem, da criação, que esse é um dos argumentos teológicos, que o homem não precisa de crer em Deus, mesmo desconhecendo, mesmo não tendo conhecimento das escrituras sagradas. Basta ele olhar para o universo e ele vai admitir que existe um ser que criou tudo isso aí. É como alguém que vai a um ateliê e chega lá, o desenhista, o pintor, o artista, ele está concluindo uma obra de arte, e ele coloca aquele desenho belíssimo, às vezes um desenho quase que se torna real, tão rico em termos de definição de detalhes, de imagem, que diz, mas parece mais uma fotografia. E alguém leva essa tela para ser vendida, e alguém ao receber e comprar vai ter a curiosidade de querer saber quem foi que fez esta obra de arte. Não é isso, irmão? Diácono Fábio, que é desenhista, que trabalha com arte de desenho. Então, aquela imagem, aquela gravura, aquele desenho artístico vai exigir de quem está contemplando a autoria de alguém que fez aquela obra, que realizou aquela obra. É algo que realmente não vai ficar sem resposta. Então o homem basta olhar para toda a obra da criação e ele vai admitir a existência de um ser que criou tudo que estamos diante de nós. No melhor desta mensagem, nós temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Antes, eu quero lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores, que continuem orando pelo programa Opção para a Vida, para que nós permaneçamos com esta chama acesa, transmitindo a palavra de Deus, as boas novas de salvação, a muitos que ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus. Portanto, esse é o nosso apelo. Se você puder,
cooperar conosco para que este programa permaneça no ar, você poderá fazer duas coisas que eu tenho dito aqui. Primeiro, orar, interceder, para que nós permaneçamos levando as boas novas de salvação. E a segunda coisa que você pode fazer é nos ajudar a manter este programa no ar, através de uma generosa oferta. Eu passo aí agora para você o número da nossa agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Fico imensamente agradecido a tantos quantos nos ajudarem orando e contribuindo. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley e até amanhã, se Deus quiser.